Olá, tudo bem? Bom dia. Que alegria estar aqui com você para fazermos uma reflexão sobre o tema Vida Sempre, Morte Nunca. Esse tema, dentro da reflexão de hoje, eu vou contextualizar para você entender por que desse nome, Vida Sempre, Morte Nunca. E a minha ideia é trazer algumas reflexões sobre esse tema e dentro do contexto período pascual que nós estamos vivendo nesse momento. Mas antes de entrarmos a falar sobre esse tema, para mim é uma alegria muito grande compartilhar. Que alegria o pessoal está entrando. Eloá, que maravilha. Amanda, Ellen, bom dia. Maravilha. Roseli, bom dia, que maravilha. Aproveitam, convidam pessoas, dá um like. Lore, bom dia, que alegria. Aqui em Pouso Alegre, estou em Pouso Alegre fazendo essa reflexão. Começamos o dia com uma chuva bem suave, então está sendo uma manhã de bênção, muita chuva boa e ao mesmo tempo um clima super agradável. Eu quero convidar você, aproveita, dá um like, convida, se você ainda não acompanha o Instituto Kessler, para quem já acompanha. Rubinho, que maravilha, você está ali. Elaine, são pessoas fantásticas, especiais que nos acompanham, que interagem. E hoje, Rafaela, maravilha, sobrinha maravilhosa, que bom que você está ali. E aproveita, vai ainda convidando algumas pessoas, eu vou dar uns 2 minutos e nós vamos começar a fazer uma reflexão sobre esse tema, que na minha visão é um desafio, e eu quero trazer algumas luzes diferentes, talvez, do que normalmente nós pensamos Sexta-feira da Paixão, e vou dar um motivo porque eu me motivei a fazer essa reflexão também, me deu alguns insights a partir de um desafio que todos nós sabemos, depois vou falar sobre isso. Sandra, que bom, conseguiu entrar, que alegria, Sandra, bem-vinda. Estou vendo mais pessoas entrando. Que sensação boa estar conectado com você nesse momento. Sexta-feira, Sexta da Paixão, Sexta da Vida, Sexta da Grande Passagem, para nós refletirmos um pouco sobre isso. E o tema central, para quem está chegando agora, nós vamos estar conversando sobre vida sempre, morte nunca. E a grande pergunta, como ter vida sempre e não morte, e que processo é esse? É sobre isso que eu quero conversar com você de uma forma muito tranquila, muito simples, muito afetiva e de uma forma de muita consciência também dentro do meu jeito de pensar, tá? E por isso bem-vindo, bem-vinda. Para quem já me conhece, me acompanha, fica uma alegria sempre muito grande estar junto com você. E as pessoas, Daisy, bem-vinda, que maravilha ter você aqui. Mas para quem não me conhece, meu nome é Edio Kessler, do Instituto Kessler, aqui em Pouso Alegre. Sou psicólogo, a gente tem uma clínica, atende, acompanha muitas vidas. A gente acredita profundamente no potencial da vida que pulsa dentro de cada ser humano. E a partir dessa consciência da importância da vida, nós desenvolvemos vários outros trabalhos, já longos anos, sempre acreditando no ser humano e que todos nós temos uma vida maravilhosa e ao mesmo tempo facilmente nós vivemos muito pequeno. Uma forma de falar, vivemos pequeno. Uma consciência pequena, atitudes pequenas, são estados internos que às vezes nos bloqueiam para nós fazermos o nosso melhor, a nossa melhor versão. E aí resolvi hoje aproveitar o feriado, sexta-feira, para fazer essa reflexão sobre o tema Vida Sempre, Morte Nunca. E já vou contextualizar esse nome. Para mim, ele tem uma conotação muito grande e um significado muito forte, esse título. E depois vou falar por que desse título também. Que alegria, que bom ter você aqui. Vamos entrar no tema então de hoje. E você pode também fazer seu comentário, sua pergunta, sua contextualização. Júlio, que alegria que você está ali, maravilha.
Miriam, que maravilha que estar com você. Nossa, que pessoas maravilhosas, que bom estar com vocês. A ideia hoje, nessa sexta-feira, fazer essa reflexão sobre esse tema. Ana Paula, que alegria, que bom, bom dia, que bom estar conectado junto com a gente. A Michele e eu aqui do Instituto Kessler sempre gostamos de trazer algumas reflexões um pouco mais amplas, outras mais fechadas. E hoje de manhã a minha ideia é simplesmente compartilhar algumas ideias. Lógico, eu vou estar trazendo talvez 3 temas centrais, 3 pontos centrais. Eu gosto dessa visão didática para vocês me acompanharem mais facilmente. Elaine, maravilha, bom dia, que bom que você está chegando ali também, conectado. Aproveita, daqui a 5 segundos vou estar falando sobre esse tema, por isso ainda aproveita no aviãozinho, clica, convide mais pessoas, eu tenho certeza que esse tema vai trazer alguma luz, alguma perspectiva, um novo olhar sobre o momento que nós estamos vivendo, onde a minha ideia é falar sobre justamente esse tema central, vida sempre, morte nunca, e de que forma nós podemos potencializar isso. Bom dia, Elaine, que alegria estar aí. O tema, tenho certeza que foi provocativo, foi chamativo, e essa foi minha intenção mesmo de colocar, e não vou falar sobre isso, deixando bem claro, mas o que deu o estalo de fazer essa live hoje de manhã, entre tantas coisas que acontecem no Brasil, mundo afora, vida, sempre são situações normalmente muito gritantes, e isso acontece praticamente diariamente, mas alguns fatos vêm mais à tona na mídia, e foi justamente essa semana, vocês devem ter acompanhado, uns mais, outros menos. Novamente em Blumenau, aquelas crianças que foram mortas essa semana, aquele momento muito triste que foi divulgado intensamente nas mídias sociais. Aqui em Pouso Alegre, na quarta-feira, também um tiro perdido matou uma criança frente a uma escola, deu aquela repercussão muito grande. Então sempre esses temas provocam, quando mexe com a inocência, quando mexe com a vida de uma criança, isso nos faz, na hora, levar várias reflexões. E essas reflexões nos provocam vários sentimentos. E a grande pergunta sempre é que tipo de sentimento vem à tona quando pessoas próximas da gente, principalmente vidas inocentes, são ceifadas, são silenciadas no processo humano, no processo histórico da vida. Isso realmente, para mim, provoca um sentimento, e na hora nós escutamos muitos comentários, muitas pessoas começam a falar. E isso gera muitos sentimentos. E qual o sentimento inicial que vem? É natural de indignação, de revolta, talvez raiva, frustração, muitos questionamentos. E esses sentimentos nos levam a uma primeira reação, e depois vou falar sobre isso. É muito natural quando acontece algo, principalmente uma tragédia, uma morte, uma violência, a primeira disparo da nossa mente, isso é muito forte dentro de nós queremos achar o culpado, e encontramos o culpado, nós queremos condenar o culpado. Isso é um sentimento. E não vou entrar no tema se isso é certo, se é errado, se nós devemos condenar ou não condenar, isso não cabe a mim, isso tem outros órgãos que cuidam disso. Mas eu, na minha consciência, como psicólogo, gosto de fazer essa reflexão sobre. Então, qual o sentimento frente a uma tragédia, frente a uma morte? Se reage imediatamente em querer achar o culpado, e esse culpado tem que pagar por isso. Isso é um sentimento. Se ele tem que pagar ou não pagar, não cabe a mim nesse momento. Mas o que eu quero dizer é justamente a vida tem várias conotações, e sobre a vida que eu quero falar. Por isso, vida sempre, morte nunca. E esse tema, então vou contextualizar essa frase, ele tem um significado muito grande, essa frase. Foi dentro de um contexto, foi no ano de 87, os anos estão indo, 87, na época eu morava em João Pessoa, na Paraíba, dentro de um contexto
muito histórico. Quem é da Paraíba, quem me conhece, Padre Zé, Mandacaru, aquele universo que nós morávamos na época. E durante uma semana teve 7 mortes de crianças. Era uma avenida e os carros passavam, as crianças brincavam na rua. A gente morava ao lado dessa avenida e era praticamente todo dia, final do dia, acontecia algum acidente e morte. E quando a 7ª criança faleceu, teve uma reação muito grande da comunidade. Nós morando lá no bairro, teve aquela manifestação muito séria, onde nós ficamos literalmente 28 dias criando uma resistência frente a isso, querendo sempre aquela sensação de fazer justiça. Não podemos deixar que as crianças morram de uma forma tão fácil, sem motivo, e isso fez a gente ficar 28 dias num processo literalmente de manifestação, querer que isso fosse evitado, que outras crianças morressem. E dentro desse contexto, aí o meu grande amigo Renito, que alegria, eu lembro que você fez uma música maravilhosa, ele tocava muito violão dentro do contexto, e o título da música, o refrão da música foi justamente isso: vida sempre, morte nunca. Eu lembro quanta emoção me vem lembrar disso, quantas noites nós virávamos cantando esse refrão com a comunidade reunida, apelando o grande grito que vinha da alma das pessoas, das famílias, das mães, dos pais que tinham perdido as vidas dos seus filhos. Nós cantávamos intensamente esse refrão: vida sempre, morte nunca, e vem todo o processo. Eu faço homenagem ao meu amigo Renito, que criou essa música, que foi maravilhoso esse refrão, e ele tem um contexto muito grande. Só que a partir desse contexto, vida sempre, morte nunca, eu quero trazer hoje, isso me acordou, ontem me veio essa lembrança muito forte quando escutei essas notícias acontecendo novamente aqui muito perto de nós. E eu quis fazer essa reflexão aproveitando Sexta-feira da Paixão, onde a gente celebra a grande passagem, a grande morte e a grande vida. E eu vou fazer um alinhamento dentro disso. Então a primeira frase que eu quero trazer central, e alegrias que estão entrando, que bom, estou vendo bastante gente chegando, vão entrando. Para mim é uma alegria muito grande refletir. Eu estou refletindo hoje de manhã o tema sobre vida sempre, morte nunca, trazendo à luz um pouco, e acabei de contextualizar um pouco o porquê desse tema dessa forma. E dentro disso, aí sim, quando nós falamos vida, então literalmente vida é muito difícil definir a palavra vida. Eu sempre gosto de dizer: se você está vivo, eu estou vivo, então nós sabemos o que é a vida. O que é a vida? A vida é uma força, é uma vibração, é uma consciência que pulsa o tempo todo. Pulsa aqui, pulsa ali, pulsa em qualquer situação. Então a vida, ela sempre ela simplesmente é. A vida não tem passado, não tem futuro. A vida somente é presença. E isso é uma reflexão muito profunda, muito longa para ser feita. Então simplesmente eu vou contextualizar, dizer: se você está vivo, eu estou vivo. A vida é uma consciência, é uma vibração. E aí a gente fala vida sempre. A vida sempre ela sempre é. Eu posso matar o físico, mas a vida continua sendo. Eu posso matar ideias, eu vou falar um pouco mais sobre isso. Eu posso matar um relacionamento, eu posso matar emoções profundas. Mas isso é físico, são emoções, são ideias, são relacionamentos, mas a vida continua sendo. E aí eu gosto dessa reflexão, para quem já me escutou em outro momento, dizer: a vida é essa frequência, é uma vibração, é uma força muito grande. O grande mestre falava, o mestre Jesus dizia: eu sou, e a partir do eu sou a vida, nessa vida que todos nós somos. E aí vem a pergunta, só fazer entre parênteses, desde quando a tua vida pulsa em você? Quanto tempo a vida pulsa? Então a gente às vezes fala: desde que eu nasci, ou desde o ventre da mãe, a vida já estava pulsando. Mas a vida já estava na minha mãe, na tua mãe. A partir do óvulo, a vida já estava lá.
O óvulo tem vida, sem vida não teria você nascido. O teu pai já tinha vida, e assim nós poderíamos dizer, a vida sempre foi, a vida é e a vida sempre será. Então nesse aspecto a vida é uma consciência fortíssima de vibração dentro de nós. Por isso a gente fala vida é sempre, sempre vida. Eu posso escolher não viver fisicamente, eu posso escolher não cultivar essa vida que pulsa aqui, mas a vida ela sempre é. E aí dentro desse refletir muito simples que estou colocando nesse momento, facilmente quando acontece uma morte física, uma interrupção física, nós imediatamente, que eu falei antes, queremos achar o culpado. E facilmente nós condenamos, nós matamos, ou pelos pensamentos, pelas emoções, ou fisicamente a gente quer colocar essa pessoa. Como se a minha vida e a tua vida fossem separadas. Isso é uma consciência que eu vou terminar minha reflexão falando sobre isso. Quando nós entendemos que a vida é uma só, a vida é uma força só, a vida é uma consciência só, ela se manifesta, ela pulsa em lugares diferentes, ela se manifesta aqui de um jeito, ali com você de outro jeito, ao lado de uma pessoa, ao lado de outra pessoa, a forma da manifestação muda muito, mas essa presença da vida, ela é uma só. Então, quando eu falo vida, ela sempre é vida. Eu não posso simplesmente com a minha vida querer destruir a outra vida. Eu não consigo matar a outra vida. Eu consigo matar um corpo. Eu consigo matar um relacionamento. Eu consigo interromper um fluxo de um relacionamento. Eu consigo interromper um fluxo histórico do meu corpo humano e interromper. Por isso tem pessoas que escolhem interromper o fluxo físico. Mas não é por ter interrompido o fluxo físico que nós interrompemos a vida. Não sei se faz sentido o que eu estou querendo trazer. Então você sempre é, sempre vai ser e sempre vai ter consciência, maior ou menor. E dentro disso tem um grande autor, aí é uma reflexão mais aprofundada, eu só vou citar o autor para quem gosta de autores. Karl Rahner é um alemão, um teólogo alemão, ele tem uma grande reflexão sobre isso. E ele tem uma frase que para mim há muitos anos me acompanha. E ele fala assim: viver é um processo de apagar a morte que pulsa em nós. Eu repito essa frase, uma frase citada em alemão, eu estou traduzindo ela de uma forma muito forte. Viver é um processo de apagar a morte que pulsa em nós. Então o que é viver? Na reflexão que Karl Rahner faz, ele fala assim, que o viver, enquanto nós vivemos, nós temos que constantemente apagar todas as mortes. O que é morte? Tudo que é limite, tudo que não condiz com a vida, tudo que sufoca, tudo que prende, tudo que trava, tudo que não gera, tudo que não produz resultados. Então isso nós temos que ir apagando. Aí dentro disso algumas coisas algumas mortes que nós temos que apagar dentro de nós. Essa a reflexão de Karl Rahner que faz. É nós primeiro olhar dentro de nós. Quais são os meus limites, os meus medos, minhas vergonhas, timidez, tristezas, pensamentos inquietos, frustrações, raivas, mágoas. Então esse processo de angústia, de medo, quanta ansiedade, quantas pessoas vivendo depressões profundas. Então são processos de viver, é nós ir apagando isso. Isso é a consciência que nós precisamos ter sobre a nossa vida. Só a gente vai vivendo e vai morrendo. Não, vida sempre, morte nunca. Então se tem algum sinal de morte dentro de nós, não felicidade plena, não alegria plena, não saúde plena, eu preciso tomar essa consciência, fazer com que a minha vida se movimenta nessa parte. Eu vou falar do dedo como exemplo. Eu tenho o dedo, mas se eu tenho consciência que a vida não está vindo aqui, que ela, se fosse o caso, estaria machucado, adormecido, eu preciso tomar consciência que a vida precisa chegar no meu físico até a ponta do dedo. Exemplo. Então, eu preciso fazer algo que a vida flua, aonde ela não está fluindo. E isso passa a nível interno no físico, isso passa nos relacionamentos, isso passa nas relações interpessoais. Então, se algo flui
ou está interrompido um relacionamento, quando eu mato uma pessoa nos meus pensamentos, olha a morte, eu mato a pessoa, eu não quero mais saber, mas a pessoa continua na consciência viva dentro de mim, porque eu lembro dela, eu penso sobre ela, eu sinto ela, estou com raiva, estou chateado, estou magoado, então eu não consigo matar a vida da pessoa. Eu posso matar o fluxo da vida, e isso na visão de Karl Rahner é um interromper da vida. Então nós precisamos viver, é um processo de apagar a morte que pulsa dentro de nós. Então esse processo de constantemente nós fazermos uma faxina, fazer a vida fluir, fazer que as coisas aconteçam. E dentro desse olhar, viver é um processo de apagar a morte que pulsa dentro de nós, é nós irmos tomar consciência de uma forma muito simples. Quais são os pequenos pontos a nível pessoal ou das relações interpessoais, e se nós fôssemos fazer a reflexão a nível social, a nível de sociedade, quais são os pequenos pontos de morte? O que é morte? A violência, a raiva, a menos-valia, o desânimo, suicídio, pessoas desanimadas, pessoas depressivas, relacionamentos machucados, briga entre casais, briga entre pai e filho, e assim sucessivamente, qualquer coisa que vai contra o fluxo da naturalidade da vida. Então isso nós temos que tomar consciência, e é um processo de apagar, é como se nós passássemos uma borracha. Eu vou curando, curando, curando até que essa vida flua. Então não é só um processo pessoal. Eu preciso cuidar da minha vida. Não, a vida, eu vou falar depois sobre isso, essa consciência como uma unidade. Então eu estou profundamente comprometido com a não-vida que acontece em você. Eu preciso estar profundamente comprometido com a não-vida que acontece no filho. Eu sou profundamente comprometido com a não-vida que acontece na sociedade. Eu estou profundamente comprometido com qualquer situação que não é vida plena. Essa é a consciência grande, gigantesca, que nós precisamos desenvolver. E facilmente nós ainda ficamos muito pensando, eu estou bem, eu estou feliz, eu estou pleno, está tudo bem. Isso é um egocentrismo muito focado na minha autorrealização, que é um jeito de pensar, mas é um egocentrismo muito grande. E essa consciência um pouco mais coletiva, essa consciência maior, nós precisamos ter. E dentro disso, a gente fala assim, quando eu falo vida sempre, morte nunca, então como eu posso desenvolver esse processo da vida? E aí vem um terceiro ponto, o segundo ponto central, que é muito usado hoje de uma forma bem simples nessa reflexão também. A gente fala assim, qualquer situação, a gente fala muito hoje, eu faço esse gesto para você entender. Existem frequências vibracionais. O que é frequências vibracionais? A vida é uma vibração, a gente não enxerga a vida, a gente enxerga a pele, a gente enxerga o corpo da pessoa, a gente escuta a voz da pessoa, a gente percebe, mas a gente não enxerga a vida. A vida é uma frequência profunda em todas as células, a gente não enxerga essa vida, mas ela tem uma frequência ou muito alta, ou ela vai baixando, vai baixando, vai baixando, continua vivo. A pessoa está viva. Se nós olhar para um corpo, a gente vê assim, diz a pessoa está quase morrendo, mas ela está viva ainda, mas a frequência está muito baixa. Assim são os nossos relacionamentos, a relação comigo mesmo, a relação eu com você, a minha relação com a transcendência, a minha relação com o meu passado, a minha relação com o meu futuro, a minha relação com as pessoas ao meu redor. Ou essa frequência está muito baixa, como se estivesse apagando, 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 a famosa imagem, a vela está apagando, apagando, ela está acesa, mas está apagando. Então, um gesto muito baixo, essa frequência muito baixa, que são principalmente estados emocionais ou algum tipo de pensamento. Então, o que é uma frequência muito baixa? O caminho da morte, que a gente chama, é muito próximo da morte. É muita raiva, muito ódio, muita tristeza, muita melancolia, muita depressão, muita ansiedade, muito julgamento. Quando você fica no julgando, eu sou bom, você não é tão bom, eu sou melhor, você é pior. Isso é uma frequência muito baixa. E quanto mais baixo, mais nós nos separamos.
Então, quanto mais eu me coloco como centro do universo, mais eu afasto todo mundo de mim. Então, quanto mais baixa a frequência, mais escuridão, menos vida, mais difícil fica fazer com que o fluxo da vida aconteça. E quanto mais alta a frequência, isso começa a ter outra consciência. Isso começa a ter uma conotação, uma conexão interpessoal. A gente começa a perceber que a vida é uma consciência, a gente começa a perceber que nós temos mais coisas em comum do que separadas. Então, quando nós entramos numa frequência mais alta de alegria, de amor, de afeto, de consciência, de solidariedade, de compaixão, isso faz com que nós nos conectamos em outra consciência muito maior, e cada vez mais esse processo. Por isso, vida sempre, vai vivendo numa frequência cada vez mais alta, naturalmente a tua vida vai te levar a uma outra percepção. E dentro desse pensar, a gente fala assim muito, se eu posso fazer essa colocação, trazendo um pouco dentro do contexto de hoje, sexta-feira da paixão, né? Facilmente as pessoas fazem os rituais e está tudo certo, cada um na sua consciência. A gente simplesmente revive rituais da história, que faz parte da história da humanidade, mas temos pouca consciência, né? O que eu preciso hoje eliminar em mim, que é o processo da morte, e para poder viver plenamente. Então a paixão, se a gente olhar assim, o grande mestre Jesus, eu posso trazer essa reflexão dessa forma, hoje, sexta-feira da paixão, no momento mais baixo de frequência vibracional, naquele contexto onde várias pessoas, um grupo de pessoas, na sua forma de pensar da vida, escolheram matar. Aí vem todo o processo da paixão, da morte, a crucifixão. Isso é uma outra reflexão fundamental que hoje é celebrado, onde um grupo escolheu julgar o outro e colocar a pessoa na morte física. Mas a pessoa que é o grande líder, a pessoa da consciência de Jesus, que estava numa outra frequência, e isso é um ponto-chave de entender. Ele, na sua conexão, gosta dessa conexão, uma antena ligado, onde no momento de maior dor humana, física, ele fala a frase talvez central no processo da consciência, quando ele fala: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Essa frase é conhecida de todos nós. Pai, perdoa. Então ele não estava se comunicando com a frequência baixa, quem estava matando, ele não estava ligado ali. Jesus, nesse momento, estava numa frequência altíssima, conectado com a sua grande missão, com o seu grande propósito. E aqui eu podia falar longamente e só associando, onde Jesus, no processo histórico, ele deixa muito claro, lá no começo, Lucas, no Evangelho de Lucas 4, ele fala assim: eu vim fazer a vontade do Pai, porque Jesus sempre estava ligado. O que é o Pai? É a consciência maior, aquilo que é maior que nós, é o Pai, que a gente honra, que é maior, uma outra frequência. Eu estou numa frequência, mas o Pai está em outra frequência, a mãe está em outra frequência, já está em outro estágio. Então Jesus fala: eu vim aqui não fazer a minha vontade, mas a vontade do Pai. E a vontade do Pai é que todos tenham vida e vida abundância. Isso é bonito, essa frase de Jesus, quando ele fala. Então isso foi a grande proposta de Jesus, fazer que vida e vida abundância. Aí vem a minha reflexão que eu estou fazendo hoje. Onde não há vida, nós precisamos dedicar a nossa vida para ter mais vida. Então onde há morte, precisamos dedicar. Onde há doença, nós precisamos nos dedicar para que a vida flua. Então, porque isso é a grande consciência, que todos tenham vida e abundância, vida física, vida financeira, vida de relacionamento, vida de alegria, vida de propósito, clareza. E aí Jesus, tendo essa clareza da missão dele, da proposta dele, de fazer a vontade do Pai, e a vontade do Pai é que todos tenham vida e abundância. E nessa hora da cruz, que é hoje, sexta-feira, hoje é 3 horas da tarde, que é celebrado isso, nessa grande consciência, ele toma onde a população estava matando o líder, a morte.
mas o líder estava conectado com a frequência maior e toma consciência, pai, eles não sabem o que fazem. Porque se eles tivessem consciência que eles matando o meu corpo, eles estavam matando a própria vida deles, ou a consciência deles. Esse gesto, quando eu mato, eu estou me matando. Eu destruo, eu estou me autodestruindo. Essa é a grande consciência da frequência muito baixa. Isso é uma reflexão muito séria que a gente podia aprofundar muito. Por isso eu volto a citar, Karana diz, viver é um processo de apagar a morte que pulsa dentro de nós. Então, na medida que o outro está matando, eu tenho vontade de matar também, porque nós estamos na mesma frequência baixa. É um nível de frequência de autodestruição. E quando eu me elevo, eu entro em outra frequência e tomo consciência que a vida é uma só. A vida é uma consciência. Por isso a frase eu sou. Para quem gosta dessa frase, quando eu tomo consciência eu sou, você é, isso é uma frequência baixa, a gente se separa. Mas se eu tenho consciência que a vida é, e nós somos vida, nós somos tudo em comum. Então, se eu estou sofrendo, você está comprometido comigo. Ou se você tem alguma dor, a minha vida se compromete com a tua, porque a minha vida é a mesma frequência que nós temos. Então, dentro desse processo, e já quero fechar minha reflexão de hoje, para não alongar demais, podia falar muito sobre isso, é tomarmos consciência. O que tem de baixo dentro de você, baixo no sentido de limitação, de não muita luz, de não muita vida, como você pode acender isso dentro de você, ou nos relacionamentos interpessoais. E aí tem um ponto-chave que a gente fala, isso é a minha área que eu mais trabalho quando faço abordagem do inconsciente. Quando ajuda as pessoas sofrem. São pessoas que têm uma vontade muito grande, elas querem viver muito, elas fazem um esforço muito grande, mas tem algo mais profundo que vibra na dor. E o único caminho de você resolver isso, e facilmente a gente mergulha na dor e ficamos sofrendo. Então aí vem a frase talvez central para a nossa reflexão de hoje. A morte, com a morte, potencializa a morte. O negativo com o negativo potencializa o negativo. O que eu quero dizer com isso? Então, se eu entrar no meu medo maior, com o meu medo, eu potencializo o meu medo. Ou então, se eu entro na minha depressão com a minha própria depressão, ou eu entro na depressão do outro com a minha depressão, o meu medo com o teu medo, nós potencializamos o medo. A minha raiva com a tua raiva, nós potencializamos. Então, tudo que junta, potencializa. Por isso, a gente nunca cura uma morte com a morte. A gente nunca cura uma raiva com outra raiva. A gente nunca resolve um problema social com a revolta, porque revolta gera mais revolta, violência gera mais violência, e assim sucessivamente. Não sei se dá para entender o que eu estou dizendo. Então, essa é a grande consciência, nós entendermos que eu preciso sair dessa consciência, dessa vibração, para aí sim, eu vou falar de mim, com total consciência, o máximo de vibração alta, eu mergulho sim para dentro da minha maior morte. Aquilo que mais me limita, que pode ser meu medo, eu mergulho profundamente dentro da minha sombra, eu mergulho profundamente naquilo que está me matando, pode ser medo, raiva, tristeza, uma inquietação, um pânico, uma fobia, e a partir dessa consciência eu me conecto com a minha dor mais profunda e eu acendo isso dentro de mim. Isso é lindo, isso me liberta, isso me cura. Literalmente a frase hoje usada, eu preciso me curar. Da mesma forma, então, do jeito que eu preciso ter a grande consciência, a grande tocha de luz, eu mergulho nas minhas sombras mais profundas. Mas é com essa consciência, porque se eu não estiver conectado, eu entro na minha dor e me fico debatendo. E quantas pessoas passam o dia se debatendo com a sua raiva, a sua revolta, a sua frustração, algo do passado que foi mal resolvido, e você fica se debatendo, é o ressentimento, você só potencializa a dor. Então hoje nós temos consciência que nós não
precisamos ficar revivendo traumas do passado. Mas eu tomar consciência quem eu sou de fato. Eu sou luz, eu sou amor, eu sou vida, eu sou próspero, eu sou pleno. A partir dessa consciência eu mergulho para a minha morte mais profunda e coloco uma nova vibração. Isso é libertador. Para quem me acompanha, algumas pessoas aqui já fizeram o processo de abordagem inconsciente e sabe exatamente o que eu estou falando. Quando você com a tua luz conecta as tuas escuridões profundas. E da mesma forma as relações interpessoais ou a relação social. Quando eu com a minha maior consciência, na maior frequência alta, eu conecto com a maior violência, com a maior dor. Aí eu falo a frase, Pai, perdoa-os que não sabem o que fazem. Eu acendo uma noite mais escura, e talvez isso é a comparação mais simples que eu possa dizer. Se eu estiver numa sala mais escura, uma noite mais escura, e se eu entrar com a minha escuridão, eu só potencializo mais ainda a escuridão. Mas eu posso entrar na noite mais escura, no lugar mais desafiador. Mas se eu tiver um palito de fósforo aceso, eu já faço a diferença. Se eu transformo esse palito de fósforo numa vela acesa, já potencializo mais. E assim sucessivamente. Mas se eu acendo uma lanterna, se eu acendo uma tocha, se eu acendo uma fogueira, na noite mais escura nós somente conseguimos iluminar com o movimento contrário. Por isso o grande convite é nós aprendemos a acender dentro de nós a força da vida, acender dentro de nós a nossa potencialidade da vida, que ela é plena, fantástica, maravilhosa. Por isso, vida sempre, morte nunca. Então, se tem morte em algum lugar, mergulha com a tua luz. Se tem algum processo que te sufoca, entra com a tua energia de alta vibração. Por isso, nós não podemos simplesmente nos debater nessa frequência baixa e ficar sofrendo. Então, a pergunta que eu termino hoje, antes de interagir com você, eu quero que você te pergunte: quais são as mortes que você tem consciência? Mortes que eu já falei internas, que são medos, raivas, tristezas, frustrações, mortes físicas, alguma doença física, alguma parte do teu corpo que não está funcionando bem, que são mortes. Então você tem que entrar com a tua consciência da vida e te curar. Esse é um processo hoje muito sério, essa autocura interna. A partir disso, olhar os teus relacionamentos, a tua relação com o teu passado, com a tua história, a tua relação com as pessoas que fazem parte de você, o que ainda está no processo da escuridão, no processo da sombra, no processo sufocado, aquilo que te fecha profundamente e te sufoca. Tudo que você sufoca impede que a vida flua. Então a vida não me depende, a vida não me pertence, a vida não é minha, a vida não é tua. A vida simplesmente é, a vida se manifesta e vai fluindo. Daqui a pouco esse corpo vai parar de ter essa vida, mas a vida continua fluindo. Se você tem essa consciência, é maravilhoso. E antes de fechar a minha reflexão de hoje, eu queria que você desse um joinha, se faz sentido, faz um comentário, uma pergunta, uma interação, me dá um feedback se faz sentido o que eu estou falando ou não, se está muito complicado essa reflexão que eu estou fazendo para vocês, só me dá essa interação. Essa grande consciência que a vida se cura com a vida, e nunca se cura uma morte com a morte, nunca se cura uma tristeza com outra tristeza, nunca se cura uma escuridão com outra escuridão. Então essa consciência da inversão, entendermos que a vida sempre é, você sempre é, mas ela se manifesta nas limitações. Vilma, obrigado, fala perfeita. Vilma, me ajuda, psicóloga, sobrinha linda, me dá um feedback, uma pergunta, se seria interessante fazer uma reflexão, porque eu vou estar fechando essa reflexão. E aí, enquanto você faz a tua Sandro, obrigado. Tinorá, que legal ver você. Jona, você também está aí, que legal que você está aí. Me dá esse feedback, me dá um joinha se está tranquilo. E eu fecho falando hoje, sexta-feira da paixão, aí já é uma visão
mais na consciência da grande espiritualidade. Sexta-feira, a paixão só tem sentido se eu tenho a consciência da ressurreição. Se eu não tenho essa consciência, a morte pela morte não tem sentido nenhum. Se a gente olhar sexta-feira, a paixão, por isso hoje em muitos lugares, muitas procissões, onde se revive intensamente, a paixão, se revive intensamente a morte, simplesmente se revive os rituais e está tudo certo. Quando eu falo está tudo certo, é assim que funciona. E essa consciência, a gente ficar só nisso, a gente está trabalhando a morte, potencializando a morte, a gente estaria celebrando a morte pela morte. Agora só tem sentido tomarmos consciência desse processo. Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem, que é um processo de consciência para fazermos a grande passagem exatamente nesse processo da vida, a vida plena. Vilma, não é uma... Lore, obrigado pela reação. Amanda, deu para entender, sim, obrigado. Vilma, não é uma pergunta, mas poderia fechar falando sobre a morte, pois são datas difíceis para quem está em depressão. Legal, obrigado, Vilma. Nossa, aí é uma outra reflexão, mas só pegando. Facilmente a gente fala, a pessoa morreu. Então, antes de falar um pouquinho sobre isso, sim, dar um reforço nisso, eu sempre pergunto que morte a gente está falando. Nós temos tantas mortes em vida, isso é uma outra reflexão que a Michelle e eu às vezes fizemos, a gente gosta desse tema, são tantas mortes em vida, mas ainda a gente se acostuma. A gente se acostuma com uma depressão, a gente se acostuma com um relacionamento machucado, a gente se acostuma com viver, eu falo acostuma, a gente meio vai levando, a gente com as frustrações, com as decepções. Então, para mim, tudo isso são mortes em vida. O meu corpo está vivo, mas eu estou vivendo relacionamentos mortos, ou mornos, ou sem afeto, sem sabor. Então, mas quando acontece a morte física, que é o visível, que é o nosso corpo visível, a gente enxerga, e quando que a gente chama que é a parte mais superficial da vida é o corpo físico. As emoções são mais profundas, os pensamentos mais profundos e a consciência mais profunda. Então, quando acontece a morte física ou palpável, eu não enxergo mais com o meu sentir, nós ficamos perdidos, a gente não sabe lidar com isso. E por não saber, quantas pessoas ainda sofrem com a morte física? É a falta... Aí uma forma minha de fazer, uma coisa é ter tristeza, quando alguém fecha o ciclo da história humana do físico. É uma tristeza profunda, é uma despedida eterna, é um fechar um grande ciclo. Mas nós não aprendemos a fechar esse ciclo e tem pessoas que morrem juntos. Literalmente, fica anos e anos numa tristeza profunda. Então nós precisamos aprender a tomar consciência dessa grande jornada cíclica da vida. Quem nasceu um dia, fisicamente, um dia nós nascemos, naturalmente um dia nós vamos colher essa vida, nós vamos fechar esse ciclo desse corpo físico. As pessoas que nós convivemos, elas continuam vivas. Eu falo carinhosamente do meu pai, minha mãe, tem meus irmãos ali, minhas irmãs me acompanhando, ou sobrinhas, sabem disso, e todos nós temos. Então já fecharam esse ciclo. Lógico que é uma tristeza do pai, da mãe, e poderia falar de outras pessoas, mas essa consciência que meu pai continua vivo, eu sinto ele, a minha mãe continua viva, tenho consciência, ou estou em plena paz com eles, em plena harmonia, por isso a vida continua, o meu pai continua, a minha mãe continua nessa consciência da vida, ou eu simplesmente fico olhando no túmulo da morte, choro e entro num processo da tristeza. Eu sei que não respondi bem a tua pergunta, mas nós aprendermos a ter um grau de consciência. Se eu estou vivo, um dia eu vou fechar esse processo, não da vida, mas o processo físico do meu corpo. Mas a vida continua vibrando. Se eu estou me relacionando com você, qualquer um que está me ouvindo,
entenda que nós precisamos ter essa consciência que um dia eu fecho ou você fecha. Então a gente só sofre quando... Uma coisa é a tristeza, mas a gente fica estagnado na dor profunda porque nós não vivemos intensamente a vida enquanto a pessoa está ali. Porque se eu vivo intensamente a minha relação com você, de uma forma intensa, eu crio uma conotação, eu sinto gratidão, amor, alegria. Mas facilmente nós não temos tempo para cultivar intensamente as pessoas que estão próximas, a gente se abandona e quando a pessoa fecha o ciclo, vem o sentimento de arrependimento. E aí a gente se apega ao arrependimento e vem o sofrimento profundo. Mas gratidão, Vilma, a gente pode aprofundar essa reflexão. Eu estou olhando aqui, Daisy, total sentido, a vida só tem dois caminhos. Na minha visão, caminho da vida, por mais amor, alegria, afeto, ou por menos vida. É bem isso. Ou a gente caminha na jornada da vida mais alta, ou a gente vai se abaixando. E isso é movimento. Ninguém está lá em cima o tempo todo, ninguém está lá embaixo o tempo todo. É esse movimento da vida. Gratidão, Vilma. Maravilha. Michele, amada, aprender através do amor, lidar com a morte e os rompimentos nos ensina muito. É bem isso. Nós temos consciência que os ciclos se fecham, mas todo ciclo se fecha, o outro ciclo se abre. Então nós temos essa consciência desses movimentos. Gratidão, maravilha. A Michelle está colocando justamente esse comentário: aprender a lidar com a morte, com os rompimentos através do amor e da gratidão, que nos ensina a viver intensamente. Então, quando o sentimento da gratidão é um grau de consciência altíssima, consciência plena, vida plena. Então, quanto maior vida plena, nós temos consciência que a vida não me pertence, a vida é um estágio de consciência mais alto que tem. Então, quanto eu tenho no processo da consciência física ou corpórea, eu entro num sentimento de gratidão. E quanto maior a gratidão, mais eu vibro nessa frequência. Eu fico contente. A Amanda, a Cássia está falando que o Cássio está mandando um abraço para a Michelle. Um beijo, maravilha, obrigado. Laércio, que legal, Laércio, obrigado, que maravilha. Poxa, o pé, que alegria estar ali com você. A Michelle está mandando um beijo de volta, maravilha, que bom. Eu fico grato, eu fecho a minha reflexão com dois desejos. E eu fecho esse ciclo dessa conversa de hoje. O primeiro desejo, que você possa mergulhar profundamente nas tuas mortes que pulsam dentro do teu processo histórico. Mergulhem profundamente, mas mergulha com a tua luz, com a tua consciência maior. Quanto maior a tua consciência, mais profundo você pode mergulhar e você cura. Se você não tiver grande consciência, você somente vai te machucando mais e mais e mais. E o meu segundo desejo para cada um de você, que você possa hoje tomar essa consciência dessa grande passagem. Não existe morte que a vida não supera. Tenha essa consciência. Que seja morte física, que seja morte de um relacionamento, pode ser qualquer morte de uma doença, não tem morte que é maior que a vida. Então a vida supera tudo. Então celebrem sim hoje a grande paixão, a grande dor, o grande luto. Eu comecei a falar justamente dessas crianças que foram interrompidas no fluxo, é uma compaixão muito grande, mas tomar consciência que isso precisa nos comprometer mais, que nós precisamos ser mais luz, mais amor, vibrarmos numa consciência e fazer o nosso melhor. E hoje de manhã eu achei o meu melhor, nessa sexta-feira, 11 da manhã até agora, nessa hora, fazer essa reflexão junto com você. Foi a minha consciência fazer o meu melhor nesse momento para despertar essa consciência. Linda Páscoa, celebram, comem chocolate, se divirtam, mas acima de tudo, acendem a força e a chama da vida que pulsa dentro de você. Gratidão, muita luz, muita paz, fique com Deus
e acompanhe o Instituto Kessler, faça sua pergunta, eu vou depois dar uma olhada se alguma pergunta não respondi, eu vou estar respondendo com o maior prazer para você. E manda suas dúvidas, suas perguntas. Alegria, muita luz, linda Páscoa, muita consciência e fica com Deus. Um beijo no coração da minha parte e da Michele. Muita luz, muito amor.